meditação hoje é Gênesis capítulo 38. O que nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 38? O Judá, ele casou e ele teve com essa mulher 3 filhos, tá? E 3 filhos. O primeiro filho dele se chamava Er. E o Er era o primogênito dele, casou, mas morreu. Era um cara mau e Deus tirou a vida dele. Ele casou então com seu irmão, porque naquele tempo havia uma lei que chamava levirato, onde a mulher casava com o homem da família. Ele morria sem filhos, ele tinha que casar com o irmão dele e os filhos eram gerados como se fosse o nome dele. E assim por diante. E o Judá tinha 3 filhos. Então, o Er morreu, ela casou com o irmão dele, chamado Onã. O Onã, o que ele fazia? Ele lançava o sêmen na terra para não gerar filho que seria como do irmão dele. Deus também viu que isso era mal, tirou a vida dele. E ficou o terceiro filho de Judá, chamado Seir. Mas só que o Judá, ele não quis dar esse filho dele para casar com a sua nora. Então o que aconteceu? Ele ficou viúvo, o Judá ficou viúvo. Essa nora dele se vestiu de prostituta. Naquele tempo a prostituta ela cobria o rosto. Ela ficou no caminho onde Judá ia passar. Ele viu ela com o rosto coberto, deitou-se com ela, gerou um filho, ficou de pagar ela com um cabrito. Ela falou: não, até esse cabrito faltar, para você não me passar a perna, me deixa um penhor aí. Então ele deu o selo, o cordão e o cajado. Está aqui, Gênesis 38, 18. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, o teu cordão e o teu cajado, que está em tua mão. O que ele lhe deu, a possuiu e ela concebeu dele. Só que quando foi descoberto que ela estava grávida, o Judá mandou matá-la, mandou queimá-la, certo? Quando eles iriam tirar ela da casa dela, iam matá-la, ela falou: eu quero que você saiba o seguinte, quem me engravidou foi o dono desse selo, desse cordão e desse cajado. O selo era uma espécie assim de um anel que era pendurada num cordão aqui no pescoço. Quando o homem ia assinar um documento, ele pegava aquele anel, molhava ali na argila e pá, no documento. Você já deve ter visto isso em filme. E o cajado, ele era feito próprio para o homem que iria usá-lo. Então, veja bem, o selo, o cordão e o cajado representava autoridade, certo? Eram insígnias de alguém que ocupava posição superior entre os hebreus. Então, o selo, esse cordão, esse cajado, demonstrava que a pessoa tinha autoridade no meio onde ele residia, certo? O selo, como eu disse para você, ele era um cilindro, como uma aliança, ficava no cordão de pendurado no pescoço, tá? Então, para os homens daquela época, o cajado era tão importante como o cetro de um rei. Era importantíssimo. Revelava a soberania deles no meio do reino. O rei tinha que ter o cetro, o homem ele tinha um cajado. Certo, queridos? Então, esses objetos, ou seja, o selo, o cordão e o cajado, esses 3 objetos representavam a autoridade e, por serem considerados preciosos, eram repassados entre as gerações. Autoridade. Ou seja, o que
esta mulher fez? Ela foi esperta, ela tirou exatamente aquilo que representava a autoridade de Judá. E na hora que ela precisou de se defender, ela usou aquilo contra ele. Ele acabou poupando a vida dela e viu que ela foi sábia, ou seja, para ela era tão importante era dar luz e seguir aquela geração porque era lei. Foi por isso que Deus permitiu. Então ela foi honrada mais do que o Judá. E ela lançou mão exatamente da autoridade dele. O que Deus quer que eu transmita para você nessa manhã? Autoridade. Quando a pessoa se converte, Jesus dá a ela autoridade. Jesus disse assim: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar serpente, escorpião e sobre todo o poder do maligno. Guarde essa palavra. Diga assim: eu tenho autoridade. Você tem autoridade, Jesus te deu. A igreja tem autoridade, a igreja tem poder para curar enfermos, expulsar demônios. Olha só, eis que eu vos dou poder e autoridade, Jesus, para pisar serpente, escorpião e todo o poder do maligno. Muitas vezes nós temos sofrido, muitas vezes pessoas de Deus têm sofrido por não saber usar essa autoridade. Satanás, ele sabe que você tem autoridade e ele procura de toda forma tirar de você, arrancar de você. O Judá, ele bobeou. Ficou sem os objetos que representavam a sua autoridade. Na hora certa, a mulher usou contra ele. Assim é o diabo. Ele arranca a nossa autoridade para, na hora certa, como diz o ditado, esfregar na nossa cara. Então guarde essa palavra. Você tem autoridade. Jesus te deu. Talvez você está aí cabisbaixo, talvez você está aí chorando, talvez você está aí desanimado, desanimada, querendo morrer, querendo acabar com a sua vida, querendo morrer logo, querendo que Deus te leve, e você está aí desanimado, desanimada, desesperado, desesperada. Mas Jesus está mandando te dizer: você tem autoridade. Ele te deu. Não deixe o diabo te tomar, não. Amém? Use a autoridade. Glória a Deus. Isso aqui são símbolos da nossa igreja. Você tem autoridade. Há símbolos aí no seu coração, na sua alma. Você é salvo. Você é cheio do Espírito Santo. Você tem direito à cura e à volta de Jesus. Você tem autoridade. Use. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia que o Senhor fez. Muito obrigado por essa palavra que o Senhor me concede. Meu Deus, que essa palavra chegue para pessoas que estão caídas. Que essa palavra chegue para pessoas que estão desanimadas. Que essa palavra chegue para pessoas que um dia o Senhor salvou, o Senhor tirou da lama, o Senhor tirou do caminho do pecado, o Senhor tirou ela do laço do passarinheiro, o Senhor livrou ela da peste perniciosa, o Senhor a ergueu, a levantou, a resgatou, o Senhor deu a ela autoridade, o Senhor deu a ela o Espírito Santo. E ela está aí, arrebentada, destruída, em depressão, deprimida e sem saber o que fazer da vida. Que essa palavra seja usada pelo teu Espírito para lembrar ela, você tem autoridade, e que ela possa se erguer e usar a autoridade que o Senhor a deu para pisar serpente, escorpião e sobre todo o poder do maligno. Pode tomar água. Ei, use a autoridade que Jesus te deu. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Use a autoridade que Deus te deu. E um beijo no teu coração e viva Cristo!